Olá, seja bem-vinda a mais uma aula de Química, destinada a você que está cursando aí a terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 1 da unidade 1. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje trago como assunto de aula esse tema aqui, ó, gráficos e tabelas. Então, hoje nós vamos falar nós vamos falar sobre gráficos e tabelas, tá certo? Vem comigo aqui para ver o que é uma tabela. As tabelas são quadrados organizados em linhas e colunas, que resume aí conjuntos de informações. Há elementos característicos de uma tabela. Então, para se ter uma tabela, temos que ter linhas e colunas, que é o exemplo que temos aqui. Só que existem algumas condições para que se tenha uma tabela. Precisa-se ter um título, a tabela, esqueci de habilitar minha canetinha, precisa de ter um título, e esse título, vamos lá, deixa eu voltar aqui, precisa de ter um título, esse título indica assunto da tabela, o assunto que a tabela vai tratar, no caso aqui, ó, influência da ideologia, este daqui é o título. O título dessa tabela é influência, ideológica, a influência ideológica, beleza. Precisa ter o cabeçalho, que indica o que cada coluna contém, né? Então, aqui temos os principais receptores entre 2005 e 2009, e aqui temos em milhões, dinheiros aí, em reais, né? Então, aqui temos todos os países aí, e aqui temos aqui os milhões aí, o dinheiro investido aí, nessa influência ideológica, né? Então, precisa ter o corpo, que são os dados da tabela. Então, quais são os dados? Cuba, 33,5, Haiti, 29,8 e assim sucessivamente. E precisa-se ter a fonte, mostra onde foram recolhidos os dados para organizar a tabela, servindo para dar mais credibilidade aos dados. Então, toda a tabela tem que ter a sua fonte aí. Essa tabela foi tirada da revista Época 2010. Então, esse é um exemplo de tabela. Ela tem que ter colunas, ela tem que ter linhas, ela tem que ter um título, ela tem que ter a indicação de cada coluna, do que se trata cada coluna, e ela tem que ter aí a sua referência, ou seja, a sua fonte. E agora nós vamos ver o que é gráfico. Vem aqui comigo, vamos lá. Gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas. Então, geralmente, de uma tabela se dispõe um gráfico, é plotado um gráfico. Geralmente, não, sempre. A gente plota um gráfico a partir dos dados retirados de uma tabela, quando se realiza uma pesquisa estatística, tá certo? Então, geralmente, a gente utiliza aí a tabela para plotar um gráfico. Eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados não são discretos, ou seja, quando são números consideravelmente grandes. Além disso, os gráficos também apresentam de maneira evidente os dados em seu aspecto temporal. Então, essa é a grande diferença. Na estatística, nós utilizamos as tabelas, porque através das tabelas a gente consegue colocar todas as nossas ideias dentro dela, a nossa pesquisa feita dentro da tabela, e através da tabela nós conseguimos plotar um gráfico, né? E aí, como é que se plota um gráfico, Rose? Nós temos várias ferramentas hoje aí que a gente utiliza. Geralmente, vocês que estão no ensino médio utilizam muito o Excel para plotar um gráfico. Então, lá no Excel, digitamos todos os termos da tabela, todos os dados da tabela, e aí plotamos o gráfico, pedimos. Aí tem vários tipos de gráficos que nós vamos estudar hoje aqui. Então, vem comigo para a gente ver esses tipos de gráficos aí. Então, temos os elementos do gráfico, né? Ao construir um gráfico em estatística, devemos levar em consideração alguns elementos que são essenciais para sua melhor compreensão. Um gráfico deve ser simples, isso sempre, tá, pessoal? Tem que ser simples para a gente poder ler esse gráfico, devido à necessidade de passar informação de maneira mais rápida e coesa. Ou seja, em um gráfico não deve haver muitas informações, tá? Isso é importantíssimo.
devemos colocar nele somente o necessário. E aqui é interessante falar que o gráfico ele não é um desenho para ilustrar a sua avaliação ou ilustrar a sua questão que você está estudando. Não, não. O gráfico ele te traz toda a informação que você necessita para responder os seus exercícios. Então, o gráfico, você tem que aprender a ler e interpretar o gráfico, tá certo? Então, através da tabela, muitos exercícios trazem a tabela e o gráfico junto, mas muitos trazem apenas o gráfico. E a partir do gráfico, que não é uma figura para ficar ilustrando a questão, ele é um elemento chave para que a gente possa retirar todas as informações que a gente precisa para responder a questão, precisa ser lido e analisado cuidadosamente. Vem aqui comigo, volta aqui. E aí, então, nós temos alguns tipos de gráficos que eu trouxe para vocês aqui. Em estatística, é muito comum a utilização de diagramas para representar dados. Diagramas são gráficos construídos em duas dimensões. Quais são as duas dimensões? O plano X e o plano Y, é o plano cartesiano, né? Então, sempre que nós vamos fazer um gráfico, nós temos que ter o eixo X ou o eixo Y, ou apenas só o X ou apenas só o Y, mas temos que ter o eixo X e Y, por isso que eles fazem em duas dimensões, tá? Existem vários modos de representá-los. As principais são gráficos de pontos, que são esses aqui, que tem apenas a representação do eixo X. Então, são gráficos de pontos. Os gráficos de linhas, gráficos de barras, que também pode ser chamado de gráfico de coluna, que é bem parecido. E gráficos de setores, que é parecendo, ou chamado também gráfico de pizza, tá? Mas chamamos de gráficos de setores. Então, esses são os tipos de gráfico que nós iremos utilizar agora aqui. Vamos ver um por um. E como a gente está falando muito de estatística, e por que a gente fala muito de estatística? Porque é o assunto mais recorrente aí dentro do ensino médio, aonde, chegando na terceira série, vocês vão ver com mais ênfase esse poder da estatística. Mas aqui vamos trabalhar apenas com a interpretação de gráficos. Então, venha comigo aqui para esse gráfico aqui. Gráfico de ponto, também conhecido como dot-plot, é utilizado como possuímos uma tabela de distribuição de frequência, né? Sendo ela absoluta ou relativa. Isso são linguagens da estatística, tá? Distribuição de frequência, muito falado na estatística, absoluta ou relativa. O gráfico de pontos tem por objetivo apresentar os dados das tabelas de forma resumida e que possibilite a análise da distribuição desses dados. Então, vamos ter um exemplo aqui. Suponha que foi feita uma pesquisa realizada em uma escola de educação infantil, na qual foram coletadas as idades das crianças. Então, de uma sala lá, coletou as idades das crianças que tinha naquela sala. E essas idades foram organizadas em rol. O que é rol? Também é uma linguagem da estatística. Rol é você colocar todos os números iguais juntos. Então, naquela sala tinha alunos com 1 ano de idade, então tinha 2 crianças com 1 ano de idade, tinha alunos com 2 anos de idade, que tem aqui a quantidade, tinha alunos com 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade. Então, foi classificado em rol. Rol é colocar todos os números iguais juntinhos, tranquilo? E aí foi plotado um gráfico. Então, aqui, esse gráfico diz exatamente aqui quantas crianças tinham 1 ano, quantas crianças tinham 2 anos, quantas tinham 3, quantas tinham 4, 5 e 6. Então, quantas crianças têm 1 ano de idade? Porque o gráfico é idade, né? Anos. 2 crianças, ó. E se você contar aqui, são 2 crianças mesmo. Quantas crianças têm 2 anos? 1, 2, 3, 4. 4 crianças. Quantas crianças tinham 3 anos? 2. Quantas crianças tinham 4 anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas crianças tinham 5 anos? 2. E quantas crianças tinham 6 anos? 6. Ou uma apenas. Então, aqui, esse gráfico ele é bem simples, ele é bem resumido e ele faz com que você tenha uma leitura rápida do que foi falado lá em cima no problema.
Então, colocou-se as crianças, perguntou as idades das crianças, colocou em rol e depois colocou em rol, colocou-se em gráficos para dizer quantas crianças tinham 1 ano, tinha 2 anos, tinha 3 anos. Bem simples, bem fácil, bem tranquilo. Volta aqui com a gente aqui. Gráfico de coluna também, de linhas, né? É utilizado em casos que existem necessidade de analisar dados ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico é muito presente em análises financeiras. O eixo das abscissas, que é o eixo X, representa o tempo, que pode ser dado em anos, meses, dias, horas, e aí vai, né? O das ordenadas, que é o eixo Y, representa o outro dado em questão. Uma das vantagens desse gráfico é a possibilidade de realizar análise de mais de uma tabela, por exemplo. Então, a gente pode realizar análise de mais de uma tabela. Então, aqui tem um exemplo de uma tabela e essa tabela foi colocada em gráficos, no gráfico, né? Então, aqui temos os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Então, aqui temos os meses, ó. Então, na tabela, o eixo X são os meses e o eixo Y é o faturamento do mês, né? Aqui a gente vê os valores aqui, que são os faturamentos do mês. Beleza, então temos 2 eixos, X e Y. Veja que nesse tipo de gráfico é possível ter uma melhor noção a respeito do crescimento ou decrescimento dos rendimentos da empresa. Por exemplo, aqui, no mês de janeiro, era 10 mil que a empresa faturava. Já no mês de fevereiro, subiu para 15 mil. Mas no mês de março, caiu ali para uns 8 mil, 9 mil, porque não está definido ali. E aí, no mês de junho, olha aqui, ó, houve um pico maior de quase 25 mil ali. Então, a esse tipo de gráfico, a gente consegue ver nitidamente o crescimento e o rendimento de uma empresa. Simples, fácil e bem tranquilo também. Temos aqui o outro gráfico, vem aqui comigo, que é o gráfico de colunas, né? Que é esse gráfico aqui, ó. É semelhante ao de barras. Deixa eu ver se o outro era o de barras. Ah, tem esse daqui. É o gráfico de barras, que também é semelhante de coluna, né? Tem como objetivo comparar os dados de determinada amostra, utilizando retângulos de mesma largura e mesma altura. Então, aqui a gente consegue ver a internet, 20%, né? Aqui é outro, 65%. A gente consegue ver o crescimento aí, bem simples, bem fácil também, que é muito parecido com um gráfico de colunas, bem parecido também. Aqui temos 2 eixos, eixo X e eixo Y. Eixo Y aparece as porcentagens, o eixo X, a data, né? Então, 2013, esse gráfico aí mostra que cresceu mais de 70%, alguma coisa que está comparando ali. Em 2014, diminuiu. Em 2015, houve um crescimento. Em 2016, houve um crescimento maior ainda, né? Em 2017, teve uma baixa aí na porcentagem. Então, esse tipo de gráfico é bem tranquilo para a gente ver e localizar aí as informações. E, por fim, temos o gráfico de setores, ou gráfico de pizza, como é chamado também. Vem aqui comigo. É o exemplo de forma genérica, né? Está apresentado diferentes variáveis aí com frequências diversas para determinadas grandezas, a qual pode ser, por exemplo, porcentagem. Então, geralmente aparece aqui 40%, então aparece muito porcentagem de votação, porcentagem de votação de candidatos, porcentagem vamos supor, de nota, né? Em matemática eu tirei mais de 50% da nota, em química eu tirei mais de 80% da nota, e aí sempre aparece mais com frequência em porcentagem. Esses são os tipos de gráficos que nós apresentamos aqui hoje. Na próxima aula, nós vamos fazer exercícios relacionados aos gráficos apresentados aqui. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau!